Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica no YouTube. Muita gente está aguardando o lançamento de King Kong vs Godzilla. King Kong é o monstro gigante do ocidente por excelência. Desde o ano de 1933, quando estreou nas telonas, ele se mostrou quase que onipresente na cultura pop do século XX. Poucos personagens ou produtos culturais são tão conhecidos no mundo como King Kong. Muito dessa popularidade se deve ao fato de que vários filmes sobre King Kong já foram feitos. A filmografia dele tem cerca de 8 ou 9 filmes, é filme à beça. Por conta desses muitos filmes, o Ocidente produziu muita informação sobre King Kong, então nós podemos dizer que conhecemos ele bastante. Porém, conhecemos muito pouco sobre Godzilla. Assim, nesse vídeo, nós vamos falar sobre 10 curiosidades sobre Godzilla. Para começar, se inscreve no canal antes da sede do Google em Mountain View, na Califórnia, ser destruída pela luta dos dois monstros gigantes que está destruindo tudo no seu caminho. Sem mais enrolação, vem que eu te conto. Número 1. Godzilla foi criado no Japão no ano de 1954. Na verdade, no Japão, seu nome inicial é Gojira, algo como uma junção entre as palavras gorila e baleia. No Ocidente, a sonoridade da pronúncia de Gojira levou as pessoas a pronunciarem Godzilla, o que deu um peso muito bom para o monstro japonês. Número 2. Oficialmente, Godzilla era um dinossauro sobrevivente que sofreu mutações por causa da radioatividade. Mas que dinossauro serviu de inspiração para o Godzilla? Bem, o formato do corpo do monstro foi inspirado no Tiranossauro Rex. Os braços são de um iguanodon e o dorso ou as costas são inspiradas em um estegossauro. Número 3. Se King Kong tem cerca de 8 ou 9 filmes, Godzilla, desde que estreou em 1954, já tem 32 filmes apenas pela produtora Toho. Isso é mais filme do que personagens como Rambo, Rocky, T-800, John McClane, todos eles juntos. Godzilla tem mais filmes do que eles. Isso é filme pra caramba. Número 4. O Ocidente geralmente interpreta a paixão dos japoneses por monstros gigantes destruindo as cidades como um reflexo do trauma da explosão das 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Muita gente aposta nessa teoria, mas existe quem diga também que os kaijus, os monstros gigantes japoneses, representam principalmente a força descomunal da natureza. Segundo essa teoria, o território do Japão sofreu com inúmeros desastres naturais, como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, tornados, de modo que os monstros gigantes são uma representação do poder da natureza em relação aos seres humanos. Número 5. Para quem acha que esse aguardado embate entre esses 2 monstros será o primeiro, você está redondamente enganado. Em 1962, a Toho produziu o primeiro confronto desses 2 pesos pesados. Nesse filme, a luta final é no mar, e o King Kong sai da água como se fosse vencedor, enquanto Godzilla não volta a aparecer no filme. Eu não sei não, mas eu acho que na água a vantagem é toda do Godzilla. Número 6. O Godzilla já enfrentou praticamente a Marvel toda. Os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os X-Men, Homem-Aranha. E o que é pior, não teve pra ninguém. Ele venceu todo mundo. Ninguém conseguiu parar o ímpeto de destruição do Godzilla. Ele só parou mesmo, pois simplesmente resolveu ir embora. Simples assim. Os únicos grandes heróis que o God não enfrentou foram os heróis da DC Comics. Será que o Batman faria melhor do que o Capitão América? Talvez nunca saberemos essa resposta. Número 7. Godzilla foi o tema de várias séries animadas diferentes, incluindo uma versão no final dos anos 70, produzida pela Toho em parceria com a Hanna-Barbera.
O desenho, que seguia as aventuras de um grupo de cientistas, apresentou um Godzilla amigável que frequentemente vinha ao resgate de seus amigos humanos. Também tem uma curiosidade legal, que é a inclusão do personagem Godzooky, o sobrinho do Godzilla, provavelmente uma homenagem ao Scooby-Doo, o sobrinho do Scooby-Doo da Hanna-Barbera. Número 8. Desde 1967, Godzilla já é papai. No filme O Filho do Godzilla, somos apresentados ao Minilla, a tentativa da Toho de vender bonecos para as crianças. Os fãs do Godzilla são divididos quando se trata dessa criatura, o Baby Godzilla, ou Godzilla Jr., Minilla. Alguns o odeiam, e ninguém mais hoje em dia parece se importar muito com ele, e a maioria das pessoas nem sabe que ele existe. O consenso parece ser que o Júnior é uma versão japonesa do Scooby-Doo e não servia para nada além de vender brinquedos para crianças. Eu sinto muita inveja. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos de idade. Meu pai era alcoólatra e a maioria das lembranças que eu tenho dele não são boas, são eventos de violência doméstica. Mas o fato é que Godzilla é um ótimo pai, diferente do meu pai. Ele ensina seu filhote a dar aquele grito característico, a emitir o bafo atômico, ele brinca de pular corda com o próprio rabo e dá até cafuné na cabeça do pimpolho e dorme abraçado com ele. Eu sempre quis um pai assim. Número 9. No filme Godzilla contra o Monstro do Mar, de 1966, vemos algo totalmente inusitado para os padrões de Godzilla. O filme todo se passa em uma ilha e não tem nem sequer uma cidade sendo destruída pelo lagarto gigante. Outra coisa inusitada é que o vilão final é um monstro do mar. Pensa nisso. O próprio Godzilla é um monstro marinho. Ele é um monstro que mora no fundo do mar. Então, a gente consegue perceber que tem algum problema aí. Número 10. Ainda falando sobre Godzilla contra o Monstro do Mar, de 1966, o seu roteiro foi originalmente escrito para ser um filme estrelado pelo King Kong e não pelo Godzilla. Porém, por algum motivo, King Kong foi retirado do projeto, mas o roteiro foi mantido totalmente inalterado e o Godzilla substituiu o Kong. Então, esse filme foi um dos poucos ambientados exclusivamente em uma ilha remota. Será que essa ilha não era a Ilha da Caveira? O diretor decidiu manter os monstros vilões que poderiam ter sido realmente formidáveis contra um macaco gigante que não tinha poder nenhum. Mas eles eram ridículos porque teriam que lutar contra o Godzilla, um lagarto gigante com pele à prova de bala e uma halitose vulcânica. No clímax do filme, o vilão arrasta o Godzilla para o fundo do mar como se isso fosse um problema para o Godzilla. Do início ao final do filme nós vemos o filme era para o King Kong protagonizar, mas acabou caindo no colo do Godzilla. Se você ficou conosco até aqui, muito obrigado. O que você achou dessas curiosidades sobre Godzilla? Eu sei que às vezes eu fico empolgado, querendo passar um monte de informação e por isso acabo falando demais. Mas de pouquinho em pouquinho eu vou conseguir equilibrar informação relevante e dinamismo na hora de passar essas informações. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, pois isso vai nos ajudar a melhorar a cada dia, e se inscreve no canal para mais vídeos sobre ficção científica. E vem que eu te conto.